Qual é a média de remuneração na profissão de assessor de investimentos? Essa é uma pergunta muito comum e para a gente respondê-la, nós temos que entender o seguinte. Na nossa profissão, a gente recebe um comissionamento em cima de cada investimento que o nosso cliente faz. Então, para a gente ter uma ideia boa de quanto mais ou menos você vai receber, a gente precisa saber como funciona esse comissionamento. Meu nome é Bruno Ramassini, eu sou assessor de investimentos há 4 anos e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como ele é no detalhe. Bom, pessoal, para ensinar vocês como funciona a nossa remuneração, eu vou tentar explicar da seguinte forma. Eu vou começar explicando do mais geral, como que funciona essa comissão, e aí eu vou especificando, eu vou indo para mais no detalhe como que é a remuneração de cada tipo de investimento, tá? Eu vou falar praticamente de todos os investimentos, como é que é mais ou menos o que você ganha neles. Então, se você tiver dificuldade em entender nesse começo, fique bem tranquilo. Eu confesso para vocês que eu demorei mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos depois de ter entrado na profissão a entender exatamente como é que funciona o nosso comissionamento, porque ele é muito complexo e a gente tem que fazer um esforcinho realmente para entender ali como é que ele funciona. Vou abrir aqui minha planilha no Excel e vou explicando passo a passo, Você vai ver que eu vou passando de planilha em planilha como funciona esse comissionamento e aí eu vou falar por tipos, porque a gente tem assim, nós temos investimentos que nos remuneram na cabeça, investimentos que pagam recorrente e investimento que nos remuneram por movimentação. Por fim, nós temos alguns produtos financeiros que podemos fazer o cross-selling. Então nós teremos hoje 4 tópicos. Os investimentos que nos pagam na cabeça, recorrente, por movimentação e investimentos que a gente pode fazer cross-selling, para depois a gente ter uma ideia de mais ou menos como é que funciona a nossa remuneração. Beleza? Então vem comigo que o vídeo de hoje vai ser muito legal. O que a gente tem que entender é que tem investimentos que nos pagam na cabeça, que a gente fala. O que é na cabeça? Na cabeça é o seguinte, o seu cliente investe em um CDB com vencimento daqui a 3 anos. Você vai receber um dinheiro hoje, tá bom? Você recebe hoje esse dinheiro da comissão, só que durante os próximos 3 anos que o dinheiro ficou aplicado, você não recebe absolutamente nada. Você só recebe hoje e 3 anos você não recebe mais nada. Isso é na cabeça. Então, eu coloquei aqui alguns investimentos que nos pagam na cabeça para a gente comparar. Vamos lá. No meu exemplo, eu coloquei R$100 mil também. E veja só, eu coloquei o primeiro Tesouro Direto. Você já ouviu falar, querido assessor, que o Tesouro Direto, a taxa é 0? Lembra que antes os bancos cobravam uma taxa em cima do Tesouro Direto. Fora a taxa do próprio Tesouro, os bancos também cobravam uma taxa extra em cima. No caso das corretoras, e hoje a maioria dos bancos, não é mais cobrado essa taxa. Se não é mais cobrado taxa para o cliente, você, assessor, também não recebe nada por isso. Então, por exemplo, se o seu cliente investiu na plataforma do Tesouro Direto, o repasse é 0. Então, você vai ganhar 0%, não precisa nem fazer a conta, mas você vai ganhar 0% de R$100 mil, a receita líquida é 0 e a receita total é 0. Por isso que é tão complicado entender como é que funciona a nossa remuneração. Porque vamos supor, não acontece isso na prática, tá? Mas que vem um investidor e coloca R$10 milhões com você, só que o cara fala assim, não, eu só quero Tesouro Direto. Só Tesouro Direto, Bruno, não quero nenhum outro investimento. Bom, você captou R$10 milhões e não ganhou nada por isso. É uma injustiça? É uma injustiça. Mas, gente, é só pensar dessa forma. Tudo que o cliente aplica a taxa 0, o assessor não tem como ganhar. Ele ganha 0 também e faz parte do jogo. Eu coloquei aqui, pessoal, os repasses aproximados. Quando você for o assessor de investimentos, vai ter ali o repasse total que cada investimento tá. Não é tão clara essa informação, mas assistindo esse vídeo e tendo uma ideia boa, você vai conseguir procurar como que funciona o repasse de cada investimento especificamente. Então eu coloquei aqui, um CDB, por exemplo, ele já tem um repasse de 0,6% no meu exemplo. Então vamos ver, 0,6% vezes os R$100 mil que seu cliente aplicou, gerou bruto total de receita R$600. Desse total,
né, o escritório vai receber uma parte, o escritório não fica com tudo. Vamos supor que o escritório receba 70%. E também ele paga imposto de 19%, mais ou menos. Então, desse total de R$600 gerados de comissão, ficou R$340 para o seu escritório. Foi isso que ele recebeu. E você, né, a gente combinou aqui no exemplo que você vai receber metade disso. Então, 0,5 vezes o comissionamento, você recebeu R$170 desses 100 mil aplicados. Perfeito? Vamos agora para o caso do LCI ou LCA, que são mais ou menos parecidos. Então, por exemplo, mesma lógica, gente. Eu coloquei aqui de 0,2 vezes 100 mil, vou travar aqui esse 100 mil, R$200 de receita total. E aí, vamos puxar aqui, ó, R$200 de receita total, líquido para o escritório vem R$113, líquido para o assessor, R$56. Tá? E aí, depois eu falo de prazos, mas aqui eu coloquei um LCI e LCA, normalmente é para um prazo de 1 ano, 2 anos, normalmente. Uma debenture, e aí veja só, vamos começar a pegar esses nuances. Lembra que eu falei que eu ia começar do mais macro e especificar? Agora é a hora, veja bem. A debenture, normalmente, ela é para prazos mais longos. Quanto maior o prazo, mais você recebe. Claro, aí você vai ficar um tempo sem receber nada, mas na cabeça é maior. Então assim, se eu colocar, por exemplo, um LCA ou LCI de 1 ano versus uma debenture de 7 anos, normalmente é meio óbvio que na debenture o assessor ganha mais. O cliente ganha mais também e o assessor ganha mais. Os dois ganham mais, então é super justo isso. Então eu coloquei aqui um repasse de uma debenture de, por exemplo, 1,6%. E aí, mesma lógica, vou puxar aqui só, já está a fórmula. Será que ficou certo aqui? 1,6, tá certo. Tá certo. 1,6 vezes 100 mil já gerou uma receita maior, de R$1.600, né? R$1.600 fica para o escritório líquido R$907 e para o assessor R$453. Então, é mais ou menos assim que funciona, pessoal. Aí, eu vou falar agora, na planilha, um negócio que vai dificultar, tá? Vai travar a cabeça de vocês. Mas vamos lá. Abra sua mente e tenta entender. É o seguinte, tem 2 formas do cliente comprar um título público, tá? Título público são os títulos do governo federal, certo? Ele pode comprar o título via Tesouro Direto, que é uma plataforma. Tesouro Direto não é um investimento, é uma plataforma. Talvez você saiba, talvez você não saiba. Ou você pode comprar via mercado. E tudo bem se você não entender essa diferença ainda, mas saiba que existe essa diferença. O ponto é, se a pessoa compra através da plataforma do Tesouro, que é uma outra plataforma, você não ganha nada. Se a pessoa compra através do mercado, que para o cliente dá praticamente na mesma coisa, você tem que comparar ali o que é melhor para ele e fazer sempre o que é melhor para ele. Se ele comprar via você, que acessa essa plataforma, aí a comissão é um pouco maior. Por exemplo, uma NTN-B, né, que é um título do Tesouro 2035, ela já pode deixar aí uma comissão de 2,25%. Claro, é um título, gente, que 2,25%, que demora muito para você realocar ele. Então, fica bastante tempo você sem receber nada. Mas é uma receita aí um pouco maior. E no caso, se ele fizer por você, você já tem uma comissão mais alta, né? Chega a dar 2.250 total, 1.275 para o escritório e R$637 para o assessor. Então, se valer a pena, né, e você calcula na hora, mas é a mesma coisa. A ideia é que é a mesma coisa, porque são títulos iguais. E quando o seu cliente compra por você, ele não paga aquela taxa do Tesouro Direto. Tá? Ele não paga o 0,25 do Tesouro Direto. Para ele, normalmente, fica melhor e você consegue uma comissão também maior. Tá bom? Vai ter essa diferença. Doido, né? Mas tem essa diferença sim. Não vou entrar muitos em detalhes por isso. Quando você entrar ali no dia a dia, você vai entender esses nuances melhor. Mas tem diferença se o cliente compra sozinho pelo Tesouro Direto ou através do assessor. É até meio óbvio, né? Porque através do assessor é uma vantagem para a pessoa. É alguém fazendo o trabalho por ele. Então,
normalmente você ganha mais por isso. E agora vamos entender perfeitamente essa questão de prazos. Pelo seguinte, eu já expliquei o pagamento na cabeça, mas obviamente, quanto maior o prazo que o seu cliente investe, mais ele ganha e mais você ganha também. Então, por exemplo, vou colocar aqui só um exemplo, tá bom? Dos CDBs, mas vale para todos os outros. Um CDB de 1 ano, ele vai ter um repasse menor para o assessor, porque ele tem uma remuneração menor para o cliente também. Então, um repasse de 1 ano vai ser, por exemplo, 0,03, vamos colocar, vai? Um CDB de 2 anos, ele vai ter um repasse de 0,57, por exemplo. E um CDB de 5 anos, vou chutar aqui um valor, ele vai ter um repasse de 1,87. Vou colocar só o percentual aqui. Então, quanto maior o prazo que seu investidor, seu cliente aplica, mais ele ganha e mais o assessor ganha também. Por isso que é complicado colocar assim uma meta ou um valor médio que o assessor recebe, porque vai depender muito dos seus clientes. E também esse é um dos motivos que a gente tem que buscar o cliente ideal, aquele cliente que investe mais a longo prazo, aquele cliente que busca investimentos um pouco mais agressivos, porque eles vão dar também um maior comissionamento para a gente. Não é pegar o cliente e fazer ele investir do jeito que te dá mais receita. Não é isso. É buscar os clientes que têm uma visão que eles vão ganhar mais e você ganha mais também. Porque eu acho que a plataforma da XP é bem alinhada nesse sentido. Nos investimentos que o investidor ganha mais, a gente ganha mais também. O ponto é, se o investidor pensa a curto prazo e ele quer só colocar ali investimentos para 6 meses, ele ganha pouco e o assessor ganha pouco também. Então vamos buscar aqueles investidores que têm um prazo maior e uma remuneração também maior para ambos. Mesma coisa, pessoal. Aí eu vou passar mais rápido aqui. Mas fica, né, esse repasse. Opa. Uma parte para o escritório. O escritório paga imposto de renda. Opa, o que eu fiz? Multiplique por 7. Veja aí os resultados. Deu para pegar a ideia, galera? Tá, por favor, se vocês não entenderam, manda aqui nos comentários, tá? Manda aqui, Bruno, por favor, não entendi, não ficou claro. Eu sei que, como para mim é um pouco mais fácil, às vezes eu passo mais rápido ou não consigo ser tão claro quanto eu acho que eu estou sendo, mas cabe a vocês perguntarem. Perguntem aqui nos comentários. A maioria de vocês tem meu Instagram, Bruno Ramassini, ou o Telegram, né? Às vezes está participando do grupo no Telegram, da lista de transmissão do Telegram. Manda para mim no particular que eu te ajudo, tá bom? A única coisa que eu quero é, não façam como eu, de começar na profissão sem entender essas coisas. É insano você começar numa carreira que você não entende nem como funcionam os seus ganhos. Eu comecei desse jeito, por isso que eu sofri bastante no meu começo. Foi muito ruim, porque eu nem sabia como eu ganhava. Imagina só se eu ia conseguir ter sucesso, impossível. Então, assista, reveja esse vídeo e se ficou com dúvida, manda aqui que eu vou responder com o maior prazer. Vamos agora para os investimentos que nos pagam recorrentemente, tá? Que são a maior parte dos fundos e a previdência. Eu vou dar meu exemplo com 100 mil reais de novo, tá joia? E aí, mesma coisa. Os fundos de renda fixa, por serem de mais curto prazo e, no longo prazo, entregarem uma rentabilidade menor para os clientes, portanto, eles têm taxa de administração menor também, eles vão remunerar menos o cliente e menos o assessor de investimentos. Então, eu coloquei aqui, ó, um fundo de renda fixa vai pagar 0,2% ao ano para o assessor. A diferença do ganho recorrente para o ganho na cabeça é, enquanto se eu colocar em um CDB, LCI ou LCA, ou debênture, ou CRI e CRA, ou Tesouro Direto, tá? Esses são os na cabeça. Eu vou receber só uma vez e ficar 1, 2, 3, 5 anos sem receber,
Quando eu aplico em fundo, eu vou receber mês a mês uma parte daquela remuneração. Então, todo mês vai pingar na minha conta mais ou menos proporcional uma parte do que o cliente paga na taxa de ADM, beleza? Então, por exemplo, eu coloquei aqui 0,2 para o fundo de renda fixa. Então, vamos fazer as contas, né? A gente já viu mais ou menos. O investidor aplica 100 mil reais, gera de receita total por ano 200 reais. Então, todo ano vai gerar de receita 200 reais que vão ser distribuídos mês a mês ali para a gente. O fundo multimercado normalmente tem uma taxa maior, então ele vai nos remunerar também um pouco mais. O fundo de ações, mesma coisa que o multimercado. E a previdência vai render mais ou menos, a previdência de renda fixa vai render mais ou menos do que o fundo de renda fixa. Então aqui no nosso exemplo, fundo de renda fixa 200 reais por ano, fundo multimercado 600 reais por ano, fundo de ações 700 reais por ano, fundo de previdência 200 reais por ano bruto, tá bom? Detalhe, previdência privada, pessoal, é o seguinte, tem previdências de renda fixa, tem previdências de multimercado e tem previdências de ações. Claro que quanto mais agressivo, maior a taxa de ADM da previdência e maior também o que você recebe. Então, eu coloquei aqui uma previdência de renda fixa como exemplo, mas dentro da previdência tem também diferenças. Vocês estão vendo, cada investimento te remunera de uma forma. Por isso que é tão difícil ter um valor exato de quanto a gente recebe, porque vai depender muito do seu cliente, da maneira como ele investe, tá bom? Na média, é um mix de tudo, assim. Vai ter cliente que tem ações, vai ter clientes que têm previdência de renda fixa, cliente que tem previdência multimercado, clientes que têm CDBs, clientes que têm debêntures, cada um vai ser de um jeito. Na média, a gente vai falar no final quanto é que fica. E aí, receita líquida para o escritório, mesma coisa que a gente já viu na outra aba. Então, fundo de renda fixa, R$ 56 ao ano, fundo multimercado, R$ 170 ao ano, fundo de previdência, R$ 198 ao ano, previdência, R$ 56 ao ano, líquido pro assessor. Gente, não é todo fundo que é igual, por favor, tá bom? Isso são parâmetros, mais ou menos, média, não é tudo igual. Tem fundo que paga mais pra gente, tem fundo que paga menos pra gente. Então, assim, tem que olhar, tem que ir entendendo no dia a dia, mas é mais ou menos assim. Por isso, pessoal, deixa eu falar uma coisa legal para vocês, que na nossa profissão é importante a gente focar em clientes de alta renda, né? Muitas pessoas me perguntam, Bruno, eu tenho um bom relacionamento, conheço pessoas que investem 5 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais. Pô, legal que você conhece essas pessoas que investem, que te veem como um profissional de investimentos. Mas foque nas pessoas com patrimônio maior. Porque vocês estão vendo, a nossa remuneração, o nosso repasse, ele não é tão alto assim. Claro que você vai captando cada vez mais e a ideia é, uma hora você vai ter 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões. E aí a receita vai ficar boa. Agora, se você tiver carteiras pequenas, olha aí mais ou menos o repasse que eu estou mostrando. Não dá para viver. Tem que ser realmente o cliente de mais alta renda pela forma como a gente é remunerado. Não é chatice e frescura minha ou da XP ou dos assessores de investimento. É porque realmente o cliente, quando investe, ele paga pouca taxa. Não é essa a ideia? Você que está me assistindo, quer ser assessor de investimentos, investe. Você não quer pagar cada vez menos taxa? Sempre que você paga menos taxa, o assessor ganha menos também. Então, obviamente, a gente tem que focar em clientes maiores para ganhar bem. Tá? Então, eu estou mostrando aqui, mas também, poxa, não quero que vocês desanimem achando que é muito pouco, porque isso é 100 mil. A ideia é que você, depois de uma certa maturação e de um certo preparo, capte 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões por mês. Então, assim, vai dar para fazer uma receita legal, sim, depois de um tempo. E eu vou mostrar também no final outros jeitos de remunerar a gente que são muito bons e dão uma receita bem legal. Terceiro tópico, movimentação. Tem investimentos que o investidor paga uma taxa cada vez que ele movimenta. E a gente também recebe cada vez que existe uma movimentação. A ideia aqui, pessoal, é não fazer as pessoas movimentarem só para a gente ganhar dinheiro, mas sim buscar até clientes que movimentam um pouco mais, que têm essa ideia de movimentar um pouco mais. Por exemplo, tem investidores que são day traders. Então, esses investidores que fazem uma grande movimentação e os grandes fazem uma movimentação via corretoras boas como a XP e não se importam em pagar mais para ter um serviço de qualidade,
porque assim a gente vai ter uma remuneração também muito melhor. Vamos lá para o exemplo. Se o investidor investe 100 mil em ações pela mesa de operações, estou introduzindo talvez um conceito novo para vocês, mas a mesa de operações tem duas formas do cliente fazer um investimento em ações. Ele pode pegar o celular dele ou home broker e comprar sozinho, ou ele pode ligar para a gente, tá, na mesa de operações e enviar a ordem, nós fazemos a ordem para ele. Quando ele faz pela mesa de operações, ele vai pagar 0,5% por operação. Então, 0,5% vezes 100 mil reais, 500 reais por movimentação. E aí tem investidores que movimentam mais, tem investidores que movimentam menos, mas a cada vez que eles movimentarem, a gente vai receber essa receita de 500 reais. E aí, mesma regra, né? Vezes uma taxa que vem para o escritório. O escritório paga imposto de renda, ninguém escapa do leão, e a gente recebe ali uma porcentagem. Então, por exemplo, por movimentação de 100 mil reais, o seu cliente deixa de receita 500 reais, vem para o escritório líquido 283,50 e o assessor recebe 141 reais por movimentação de 100 mil. Fundos imobiliários, mesma coisa, mesmo tipo de movimentação nos fundos imobiliários pela mesa. Tá? Então a receita vai ser aqui tudo igual. Mas também o investidor pode fazer a movimentação sozinho. E aí ele vai pagar, por exemplo, a padrão da XP é R$18,90. Então eu vou colocar aqui quanto está no site da XP, R$18,90. Então o investidor vai pagar R$18,90 por movimentação. Ele pode movimentar 100 mil ou 10 milhões, ele vai pagar R$18,90 por movimentação. Vem R$10 para o escritório, fica R$5,36 para o assessor. Então, veja só a diferença, né? Os mesmos 100 mil movimentados pela mesa, deixa R$141 para o assessor. Se o cliente fizer por conta, fica R$5,36. Fundos imobiliários pelo home broker, a XP cobra 0 do cliente. Se a XP cobra 0 do cliente, o assessor ganha 0 por esse serviço. Nem vou fazer as contas, né, pessoal? Mas é 0, fica tudo 0, a gente ganha 0. Bruno do céu, meu Deus, Bruno, acabou minha vida, acabou minha vida. Como assim? Porque minha ideia era, né, eu achava que eu não vou cobrar 0,5% das pessoas, eu vou falar para as pessoas comprarem por conta, para elas pagarem mais barato e tudo mais, porque isso é o justo. Pessoal, nada a ver, nada a ver. Veja bem, talvez você que esteja me assistindo pense dessa forma, pense, todo mundo compra sozinho, porque às vezes você tem, deixa eu chutar, entre 20 e 35 anos, talvez 40, pode ser que tenha alguém, um ou outro mais novo ou mais velho, mas a maioria de vocês tem essa idade. Vocês adoram o mercado financeiro e vocês sabem tudo de mercado financeiro. Então vocês sim vocês compram sozinhos, não tem sentido ter um assessor comprando para vocês. Agora pensa que o seu cliente, como o meu cliente, ele é um cirurgião, tá? Que, vou te falar, ontem ele arrancou o coração de uma pessoa, limpou e colocou dentro do peito e fechou de volta. Por essa cirurgia ele ganhou 30 mil reais. Você acha que o cara vai ficar entre um coração e outro? O cara vai abrir o home broker, falar assim, vou comprar Magazine Luiza e vai ficar analisando a ação e olhando e vai comprar só para pagar mais barato? Você acha que a pessoa vai fazer isso? Gente, então o que vocês têm que oferecer para essas pessoas é serviço. Então, o meu serviço é o seguinte, você, médico, pode ficar fazendo suas cirurgias, fazendo seus atendimentos o dia inteiro. A gente vai combinar um horário e eu vou ligar para você e vou falar, doutor, lembra que a gente combinou que quando o Petrobras batesse 20 reais eu ia mandar um lembrete para o senhor? Olha, acabou de bater, vamos vender? Que a gente já teve um lucro de 25%? Ô Bruno, tudo bom? Vamos, Bruno, pode vender então. Manda o termo para mim que eu aceito. Pá! Isso é serviço, pessoal. Isso é o nosso trabalho. Fora que a gente vai ficar altamente informado sobre o mercado, a gente vai passar as perspectivas, a gente vai passar, segundo a corretora, quais ações ele compra e quais ele vende, e a gente vai falar os momentos de entrar e sair. E a gente vai fazer para o cliente, porque o cliente de 50, 60, 70 anos,
Às vezes ele nem sabe mexer no home broker, pessoal. Para você é fácil, mas para ele é difícil. Por isso que eu falei até logo antes do cliente ideal. O cliente ideal não é o jovem de 30 anos que tem 50 mil reais e quer fazer as operações sozinhos. O cliente ideal é aquela pessoa que tem de 50 a 70 anos que precisa de ajuda para investir. Porque quem não precisa de ajuda para investir pode fazer sozinho pela Clear, pode fazer sozinho pela Rico. Não é nosso foco. Tá? E se você acha um absurdo isso que eu estou falando, para pensar. Tem pessoas que andam de Gol, tem pessoas que andam de, sei lá, HB20, tem pessoas que andam de Porsche. O Porsche é muito mais caro, o seguro do Porsche é muito mais caro, o pneu é muito mais caro. Agora, o Porsche dá uma comodidade para a pessoa, dá uma segurança a mais para a pessoa, dá um status a mais para a pessoa. E é isso que o seu cliente quer. Ele não quer ele ficar fazendo as operações, ele quer que tenha alguém para fazer. E para alguém fazer essas operações, a taxa, a remuneração é 0,5%. Os investidores que fazem com a gente pagando 0,5%, eles sabem que eles pagam, eles sabem o quanto eles gastam de taxa e eles pagam felizes, porque eles estão tendo acompanhamento, eles têm alguém para fazer para eles têm alguém com quem conversar de mercado. Se a pessoa faz por conta, tá, ela já não vai ter assessoria, ou nenhuma assessoria, ou uma assessoria muito aquém do que ela poderia ter. Eu tenho clientes que fazem por conta, mas eu não entro em contato com eles, a gente não faz um alinhamento tão forte quanto aqueles que fazem pela mesa, e isso é combinado e o combinado não sai caro. É mais ou menos essa linha que você tem que ter também. Então fiquem tranquilos que a maioria das pessoas vai sim pagar 0,5% e vai te remunerar pelo seu trabalho. Principalmente os investidores de alta renda, eles sabem que é bom pagar as pessoas, tá, gente? É bom remunerar a pessoa que te ajuda com seus investimentos. Porque assim a pessoa fica mais feliz, vai te ajudar melhor, vai ali se comprometer melhor com o seu serviço. Bom, pessoal, o quarto ponto eu chamo de cross-selling. Cross-selling, que a gente pode traduzir como venda cruzada, é o seguinte. Imagina que você vai lá na farmácia e aí você quer comprar um remédio. Só que até você chegar no remédio, tem um monte de coisa no meio do caminho. Tem suplemento, tem colírio, tem coisas de higiene pessoal. Tá? Isso chama cross-selling. É assim, aproveitando que o seu cliente já está lá, venda coisas para ele que tem a ver. Eu faço muito cross-selling e os bons assessores fazem cross-selling. Então a gente vende, cada um com suas facilidades, a gente vende também outros serviços financeiros que o cliente gosta, faz sentido para ele e remunera a gente de uma forma muito legal também. Vou mostrar alguns produtos de cross-selling e vocês vão ver que a remuneração deles é muito legal. Por exemplo, seguro de vida. Seguro de vida é uma coisa que eu acabo não focando tanto porque eu tenho dificuldade, mas imagina só, se o seu cliente tem 35 anos, autônomo, 2 filhos pequenos, ele precisa de um seguro de vida pessoal. Porque se ele falece, como que ele deixa uma esposa e 2 filhos sem nenhuma renda, por exemplo? Então, para essa pessoa, faz sim oferecer um seguro. Outra coisa, que aí eu faço bastante, eu tenho clientes que têm empresas, são empresários. Eu sempre coto para eles seguro de frota para os carros, seguro patrimonial, às vezes o cliente tem uma empresa, uma usina, que pode alguma coisa pegar fogo. Eu ajudo esse cliente a buscar no mercado melhores soluções de seguro para ele proteger ali a empresa dele. Eles fazem, dá uma remuneração super boa para a gente e o cliente fica super feliz. Então é uma remuneração que você ganha além dos investimentos e é um ótimo complemento de renda para mim e para todos nós. Tá? Então coloquei aqui, a margem dos seguros é muito alta, né? Seguro de vida, 46% a gente recebe. Então às vezes a pessoa fecha R$1.000 de seguro por mês, você ganha R$460 no ano, alguma coisa assim. Outros seguros também têm um repasse bem alto, de 30%, 40%. Então não vou explicar no detalhe aqui, mas é aquilo que eu falei, né? Fica uns 30% para a seguradora, vem uma parte para o escritório e uma parte para o assessor. Cursos eu foco bastante, tá? Eu faço bastante cursos de investimento, cobro um valor X, esse valor X vem inteiro para mim. Então, poxa, é ótimo, porque muitos clientes querem aprender mais sobre investimentos, eles não querem fazer da internet, não querem fazer com uma pessoa que eles não conhecem, eles querem fazer com o assessor deles. E aí eu cobro um valor e fico ali 8 horas, 16 horas, dependendo do curso, ensinando ele sobre algum tema do mercado. É muito legal, seu cliente aprende bastante coisa, fica super contente com você e alinhado com você e dá um complemento de renda que para mim, por exemplo, é muito importante a venda de cursos.
Remessa de câmbio também é outra coisa que eu foco bastante, pessoal. Porque assim, eu tenho clientes que são empresas que elas fazem remessa, elas enviam dólar e recebem dólar, euro, dependente da moeda, todo mês. Todo mês elas têm recebimentos e pagamentos em moeda estrangeira. O repasse é mais ou menos 1%, tá? Eu não lembro direito quanto é. Mas assim, é uma remuneração que é em dólar, porque, por exemplo, seu cliente vai fazer $50 mil por mês, você vai receber todo mês, não vai te dar trabalho nenhum, e não tem nada a ver com investimento, e vai pingar ali um dinheiro recorrente na sua conta. Seu cliente vai ficar super feliz, porque ele paga mais barato que no banco e você ajuda ele pra caramba. Às vezes, pessoal, você faz seu cliente ganhar mais dinheiro com esses produtos de cross-selling do que no investimento. Tá? Eu tenho um cliente, e quando eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu acabei de fechar o meu maior seguro para uma empresa de um cliente meu, e assim, ele ia pagar $50 mil, ele pagava, aliás, $50 mil por ano no banco desse seguro, porque era um seguro horrível, os caras enfiavam um monte de coisa que ele não precisava, e ele vai pagar comigo, né, com a nossa empresa, $18 mil por ano. Então assim, eu fiz ele economizar $32 mil por ano de seguro para o que ele precisava exatamente, porque eu fui junto com ele, entendeu? Eu falei, não, você precisa disso? Então eu vou cotar a mercado para você isso. Então, seguros, remessa de câmbio, cursos são excelentes. Consórcio também, às vezes você tem aquele cliente que não quer comprar um carro ou uma casa, não quer fazer empréstimo e não quer se descapitalizar também. Gente, consórcio é uma boa opção para algumas pessoas. Tá? Eu tenho amigos, colegas de trabalho que focam bastante em consórcio e conseguem uma remuneração também bem legal. E aí, gente, de novo, por favor, a ideia não é sair vendendo para todo mundo, tá? Não é pegar as pessoas e forçar elas a comprarem um negócio que você quer vender. A ideia é, conforme você for identificando a necessidade do seu cliente, você oferece o que ele precisa. Então não é que eu pego o seguro de frota e ofereço para um cliente que não tem frota de carro. Não, eu vou lá na empresa dele, eu vejo que ele tem lá os carros da empresa tudo adesivado. Eu pergunto para ele, doutor, essa frota aí, com quem que tá o seguro? Ah, tá com o banco X. Posso tentar oferecer uma proposta melhor de seguro de vida? Com a Porto Seguro, por exemplo? Ô Bruno, claro, vê lá para mim, faz uma cotação para mim e manda pro meu financeiro. Se for melhor, a gente faz com você. É batata, pessoal, dá certo, o cliente fica super feliz e você ganha uma grana muito boa. Tá? Então, foquem no cross-selling ao longo do tempo. Vejam que vocês são melhores. Eu, por exemplo, sou melhor em cursos e seguro para as empresas. Tem assessor que vende seguro de vida melhor, tem assessor que foca em consórcio. O legal é você tentar trabalhar com tudo pelo menos. Identificou uma necessidade, você vai lá e oferece para o seu cliente. E também, pessoal, tem alguns incentivos que a XP Investimentos ou às vezes o seu escritório oferece se você bater algumas metas no volume de captação. Então, por exemplo, a XP tem o PAN, que é um programa de incentivo a novos assessores. Eu não vou falar de valores aqui, tá? Porque isso vocês têm que perguntar para a XP quanto que ela remunera e a cada 6 meses ela muda essa forma de remuneração. Mas o PAN é o seguinte, para o assessor que está começando, ele tem uma meta de captação que se ele bater essa meta, então, captou X milhões em 6 meses, ele ganha um valor de bônus. Tá? Captou Y milhões em 12 meses, ganha mais um valor. Captou tantos milhões em 18 meses, ganha outro valor. O PAN na XP hoje é até 18 meses, tá bom? Então é um incentivo para quem está começando pelo volume captado. Fora isso, de vez em quando tem algumas promoções. Então, por exemplo, às vezes a XP faz, esse mês, quem abrir tantas contas acima de 300 mil, a gente vai dar mais R$1.000 por abertura de conta. São alguns incentivos que ajudam bastante também a vida do assessor. E a XP faz sempre, e alguns escritórios também costumam fazer algumas promoções para ajudar seus assessores. Tá? Essa é uma parte da remuneração que não está diretamente atrelado ao investimento. Pessoal, então vamos tentar responder. Qual é a média de remuneração do assessor de investimentos? A gente tem que entender primeiro o seguinte. Cada assessor de investimentos, como eu falei lá no começo do vídeo, cada assessor tem um repasse diferente. Então, por exemplo, tem assessor de investimentos que ganha 15%, tem assessor de investimentos que ganha 30%, 50%, 60%, 70% e até eu já vi 90%. O que vai depender esse tipo de repasse?
do seguinte. Por exemplo, você pode entrar em um escritório que vai te pagar 15% de repasse, só com um salário fixo de R$2.000 por mês e uma carteira já de clientes. Então é justo, sabe? Porque você não é só os 15% de repasse que você ganha. Você ganha um repasse de uma carteira já pronta, mais um salário fixo. Ou então o escritório vai te passar 30% de repasse de uma carteira de 50 milhões que ele já tem lá dentro. Justo também. Ou então, se você for começar do absoluto zero e o escritório não for te dar nada por isso, já é mais interessante você buscar um repasse de 50%, 70%, porque aí você vai ter que se virar sozinho. Eu já vi também assessores que têm 90% de repasse, mas nesse caso, de um assessor que eu conheci com 90% de repasse, ele pagava o próprio escritório, ele alugava a própria sala e trabalhava sozinho, sendo como se fosse uma filial de um outro escritório. Por isso que o repasse dele era quase 100%, porque ele pagava todos os custos. Sala, energia, eventos, tudo saía do bolso dele, então, claro, era justo ele ter um repasse bem maior. Você tem que tentar ver o modelo que você vai se encaixar e buscar ali o que é justo para aquele modelo. De 15% a 50% para quem já for ganhar alguma coisa, ou um fixo legal, ou uma base de clientes grande, de 50% a 70% para quem for começar sozinho, mais o escritório te fornecer computador, eventos, estrutura física, e talvez mais que isso se, por exemplo, o escritório não for oferecer nada, que não é a maioria dos casos, mas pode acontecer com você. Pensando nisso, se eu for pensar numa média, eu vou chutar assim, galera. Eu vou chutar, tá bom? Porque vocês viram como funciona a remuneração, então pode ser muito diferente. Mas é o seguinte, se você tiver de 50% a 70% de repasse e fizer um cross-selling bom, eu imagino que você vai receber. Aí eu vou jogar um valor maior. Se você tiver uns 100 milhões de base, eu já diria que você vai ganhar uns 40, 70 mil reais por mês com a sua assessoria, tá bom? Então essa é mais ou menos uma média mensal que você poderia ganhar. Pessoal, o vídeo de hoje é isso. Eu tentei explicar para vocês como funciona o nosso comissionamento para a gente ter uma ideia da remuneração média que um assessor de investimentos tem. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui, curta o canal, compartilhe com as pessoas que também estão ingressando nessa profissão. Se você ficou com alguma dúvida, não hesite em me mandar que eu vou responder ela com o maior prazer.